Boa tarde, amigos do canal. Dá bom dia, né? É bom dia ainda. Dando continuidade à minha pesquisa, meu nome é Maurílio Araújo, eu sou estudante de pós-graduação da USP, do Programa de História Social. Estou pesquisando a história de fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Especificamente o tema da base teórica do PT lá nos anos 80, né? A contribuição do PT no tema do socialismo, né? Onde que aparece esse tema dentro dos documentos do PT, dentro da experiência. E hoje aqui que eu tô com um companheiro, sem palavras, um companheiro aí do sindicato dos metalúrgicos do ABC, né? Que praticamente é a instituição que deu origem a tudo isso, né? A grande explosão de lutas dos anos 80 que se mantém aí como da principal instituição, né? Não é à toa que foi lá que a gente guardou o Lula, né? Antes dele se entregar, e ele só foi preso porque ele quis, né, companheiro? Bom, tô com o companheiro José Arcanjo de Araújo, conhecido como Zé Preto. Palavras iniciais aí, Zé Preto. Olha... Muito obrigado, né, por ter aceitado o convite. Primeiramente, bom dia. Eu que tenho a agradecer a vocês de estar procurando essa instituição que é a nossa associação. Foi fundada em 1985, por causa da briga que nós tínhamos aqui dentro do conjunto, nos aumentos que eram dadas assim descontroladamente para os mutuários daquela época. E aí nós acabamos fundando a associação. Como é que é o nome da associação aqui? Associação dos Mutuários do Conjunto José Bonifácio. Muito bem. Bom, então a nossa entrevista é mais na parte histórica, né? Que abrange o tema do meu trabalho. Aí eu vou falar de alguns temas na época, aí o senhor lembrar, enfim, quiser acrescentar alguma coisa. O senhor começou O senhor é de São Paulo ou não? Não, eu sou baiano, sou de uma cidadezinha pequena, sertão baiano, chamado Boquira. E acabei vindo para cá em 64. Na época eu estava no Paraná e acabei sendo perseguido naquela época. Acabei indo para a Bahia. Da Bahia eu vim, mesmo em 64, aqui para São Paulo e estou até hoje aqui. E aí o senhor entrou na Ford, né? Entrou na Ford quando? Primeiro eu trabalhei em outras empresas. Mas eu saí da Mercedes e fui para a Ford, isso em 73. Entendi. E na Ford o senhor ficou até quando? Eu fiquei 21 anos na Ford. Saí em 93, que eu aposentei, em 94 eu saí. Bom, então, como sabemos, o PT foi fundado em 80, mas tem os 2 anos anteriores que foram muito significativos, né? A partir de 78 começam as greves do ABC. O senhor estava trabalhando quando estourou a greve na Scania, 12 de maio de 78? Tava. Eu trabalhava na Mercedes. Na Mercedes. E aí ficou sabendo da greve Mercedes em São Bernardo também? São Bernardo. Tá. Mercedes-Benz. E aí o senhor ficou sabendo da greve no expediente ou quando chegou em casa? Não, primeiro estourou a greve. Nós da Mercedes já juntamos. Mas na hora, assim, pararam a Scania, vocês ficaram sabendo? Nós ficamos sabendo. No mesmo dia? No mesmo dia. Nós tínhamos um grupo de pessoas que participavam. Eu queria até citar o nome do companheiro Gilson Menezes. Que era da Scania. Da Scania, e teve essa comunicação. E como é que se comunicava naquela época? Assim, uma fábrica parou. Como é que vocês
sei lá, 5 quilômetros de distância, ficaram sabendo? Era assim, nós tínhamos comissão de mobilização. Certo. E nessa comissão de mobilização nós se reunia todos os dias à noite no sindicato. Que legal. E nessas reuniões que nós estávamos lá dentro do sindicato, nós tínhamos, os nossos companheiros traziam informação, ó, parou a Roy Rossi, parou tal firma, era nesse forma. Essa comissão já foi criada pela gestão do Lula. Lula já presidente, ou já tinha antes a comissão de mobilização? Não, foi essa comissão foi assim. Nós criamos essa comissão em 78, no fim de 78. Comissão do sindicato ou da Mercedes? Não. Comissão de mobilização. Tá. E nós se reuníamos, essa comissão de mobilização era que ia nas portas de fábrica, era que ia distribuir a tribuna metalúrgica. Mas o senhor estava trabalhando? Eu trabalhava. Não era da diretoria? Não. Tá. Eu era presidente do fundo de greve, que foi quando nós criamos. Que logo... 78? Já tinha fundo de greve? Já. Então a greve da Scania já tinha uma base para preparar, não foi totalmente independente, já tinha uma estrutura. Não, peraí. O fundo de greve, nós tivemos um congresso dos metalúrgicos em 76, mas foram caçados a diretoria do sindicato. Tá. Acabamos não fazendo, que era assim, cada 2 anos fazer um congresso do sindicato. Nós estávamos no interior e recebemos a notícia que tinha invadido o sindicato, as milícias aí do governo tinham invadido o sindicato e caçado toda a diretoria. Não terminou esse congresso em 76, 78 nós fizemos o congresso em Guarujá. Ah, sim, mas aí já tinha tido as experiências das greves, né? Não. A greve da Scania não foi em maio, o congresso de Guarujá não foi em outubro? Não, peraí. Nós saímos daqui, fomos para o congresso em Guarujá. A greve da Scania já tinha acontecido e nós fomos para lá para montar um esquema que nós sabíamos que ia ser caçado novamente a diretoria do sindicato. Entendi. O porquê que nós fomos para lá e montamos o fundo de greve? O fundo de greve era para arrecadar alimentos, arrumar dinheiro para gasolina, o nosso diretor andar visitando as portas de fábrica, fazendo assembleia. Comida, né? Lá na igreja, comida, né? Porque o recurso que tinha do sindicato, o recurso era os carros que estavam com os diretores. E a Mercedes parou em 78 também? Depois da Scania? Depois da Scania parou a Mercedes. O senhor liderou a parada lá na... Eu não bem liderou. Eu estava junto com o pessoal. Parou quantos dias a Mercedes 78? Eu não me recordo quantos dias não, mas não foi muito tempo não. Entendi. Mas assim, após décadas de regime militar, começou a parar a greve em todo lugar. Parou a Scania, a Mercedes, depois parou a Ford. E aí nós demos continuidade. Aí foi parando, firma pequena, várias firminhas pequenas foram parando. E a repressão muito, muito grande. O senhor entrou na Ford quando? Em 73. Ah, então nessa época, em 78, o senhor estava na Mercedes, já tinha saído da Ford? Não. Eu saí da Mercedes em 73 e em 73 mesmo eu entrei na Ford. Ah, então nessa época você estava na Ford. Na Ford. O Jair Meneghelli trabalhava com o senhor lá? O Jair Meneghelli era ferramenteiro, trabalhava ele na ferramentaria. Meneghelli e o Guibo, os dois são ferramenteiros, trabalhavam
Bom, e aí vocês começam a mobilizar para ter a comissão de fábrica na Ford, não é isso? Já em 78 não? Ou em 79? Não, foi em 89, se não me engano. Comissão de fábrica da Ford? Demorou tudo isso? Demorou. Eu tomei. Mas nós tivemos. Começou essa comissão de fábrica assim. Eu trabalhava na funilaria, Meneghel trabalhava cá embaixo a gente chama de FAI, que era onde eles preparavam os carros para ir embora. Bagaça trabalhava à noite. E aí a gente saiu pegando um de um canto todo de cada setor. Eu fiquei na funilaria. Quantos trabalhadores na funilaria? Era 250 na funilaria. O Cícero, que é o cego, trabalhava no tapeçaria, foi tirado. Zé Maria trabalhava na estamparia. Zé Maria não é o de Santo André do PSTU, é outro Zé Maria, né? Não, outro Zé Maria. Tá. É Zé Maria Chance. Tá. Inclusive, tem uma história desse menino aí. Pegaram ele, não mataram por sorte, mas quebrou todos os dentes dele, a polícia. Recente? Deus me livre. Bateram nele tanto que ele ficou desmaiado, mas ele acordou, os dentes aqui tudo quebrado. Bateram e largaram lá. Hã? A polícia bateu e largaram ele lá jogado. Contava que ele estava morto. Meu Deus. Ele trabalhava na estamparia, mas... Isso que é? E nessa época, na época do início da greve, quem eles podiam pegar e bater e fazer, tá nem aí não. Tinha que andar em um grupo, né? Segurança. Se você... Lula não andava sozinho, não. Não, nós não deixávamos ele andar sozinho, porque se ele andasse sozinho, eles tinham matado ele. Tinha matado. E, inclusive, eu falo pra turma hoje, Lula tá fazendo hora extra. Eles não mataram ele naquela época, ele tome cuidado agora, mesmo ele estando preso, a repressão pode querer matar ele. Ainda mais nesse governo atual, né? Porque eu sou um camarada dessa forma. Eu vejo hoje do jeito que está a mesma coisa daquela época da ditadura. Acho que nós estamos retomando o mesmo esquema. Os direitos estão acabando tudo, né? De liberdades, tudo, né? Ontem eu fui dar uma entrevista também lá em São Bernardo e eu estava falando. Eu já estou 75 anos, nem morri naquela época. Não, você tá bem, você tá muito lúcido e saudável. Vai dar muito ainda. Vai dar muito trabalho ainda para vocês que são jovens, tome cuidado, porque a repressão é grande, não tem responsabilidade desse governo, ele é ultradireita e ele pode fazer algumas besteiras no país, inclusive ele parte do princípio que trabalhador é lixo. Certo. Não importa, ele acha que se não existisse o trabalhador, a burguesia sobrevivia. E ele tem isso na cabeça dele. Pode prestar atenção que toda a fala dele é dessa forma. É contra o trabalhador, né? É contra o trabalhador, é contra índio, contra negro, mulher, tudo. Ele é contra tudo. O que ele puder dizer assim, eu quero eliminar, ele é um cara homofóbico.
Zé, voltando para a comissão de fábrica, o senhor disse que foi formado por cada seção diferente da fábrica e era feita eleição, por exemplo, o senhor era ferramenteiro, você falou não? Não, eu era... Eu sou soldador. Soldador. Aí eu trabalhava na... Aí teve uma eleição para interna, cada seção fazia eleição de Foi assim. representante? Primeiro foi tirado, nesse setor todo que eu citei. A chapa, né? Voluntários. Não, chegava lá, dizia quem quer, quem não quer. Aí me elegeram, os próprios trabalhadores do setor me elegeram. O pessoal votava, representava? Não, isso votou para indicar. Na funilaria, todos os outros setores. E foram, eu gosto de frisar muito o nome do Cícero, ele era da tapeçaria, e a turma votou nele para ele ser o representante. Disse de imediato. Aí, Jair Meneghelli pegou junto com os outros companheiros e levou o nome de todo mundo para a direção. Para a direção. E o Jair já coordenador geral da comissão, não é isso? O Jair já era... O camarada comandava, né? E foram para lá e aí falou o nome de todo mundo. E a turma naquela época era assim, qualquer coisa que você fizesse, mandava embora. E aí vocês pela comissão conseguiram estabilidade? Aí nós pegamos junto com o Dr. Maurício Soares, foi feito um estatuto da comissão de fábrica. Levou no Ministério Público. Mas já com os patrões tendo assinado já? Não. Primeiro vocês organizaram isso vocês e levaram na MP, tá? Aí o Ministério Público fez assim. Concordo. Não. Não concorda com nada. Riscou tudo. Quando nós olhamos que tinha, a única coisa que tinha lá que o Dr. Maurício levou era só o nome do diretor do sindicato. Só os nomes? Só. O resto... Estabilidade? Riscou tudo. Não. Então tinha que ser na força mesmo, né? Aí, o doutor Maurício pegou e disse, olha, não dá para... O Ministério Público não aceita. Tá bom. Voltamos lá. Tem que ter alguma entidade. Aí nós criamos Associação Beneficente e Cultural de São Bernardo do Campo e Diadema. Levamos lá, eles assinaram. O doutor Maurício levou, assinou. E aí nós começamos já nos preparar, porque nós sabíamos que qualquer movimentação eles caçavam a diretoria, caçavam todo mundo. Prendia, batia, que nesse Zé Maria mesmo apanhou muito. Eu andei tomando algumas cacetadas também. E outros apanharam muito também. Vou fazer uma pergunta. Já nesse congresso 78, mas acredito que não só os congressos de São Bernardo, mas até da CUT, talvez até do PT, foi debatido o papel das comissões de fábrica. O que eu percebi em algumas entrevistas é que a oposição sindical em São Paulo, por não ter o sindicato, né, tinha contato na época com os companheiros da oposição sindical metalúrgica, que eram muito combativos, né? E eles defendiam uma comissão mais autônoma, desvinculada do sindicato. No ABC, qual que era a visão do ABC em relação à comissão de fábrica? Era autônoma ou era ligado ao sindicato? Explica melhor essas diferenças. Primeiro, tem duas coisas aqui em São Bernardo. Aqui em São Paulo, já morreu Lúcio Belotano e outros que lutaram por aqui e criaram a comissão dos trabalhadores da Ford aqui em São Paulo. E lá nós
criamos a nossa comissão na marra, mas primeiro a Volkswagen criou uma comissão que era chefe, encarregado e alguns puxa-saco. Comissão da fábrica, não era uma comissão dos trabalhadores da fábrica. Isso na Volks foi a primeira experiência? Foi a comissão que eles criaram lá. Entendi. E daí nós acabamos tendo a experiência. Não, nós já tínhamos a nossa comissão. Certo. E aí quando veio a Auto Latina, que foi o casamento Ford e Volks, criaram a Auto Latina. Aí nós fomos pra cima, brigamos. E aí foi quando criou a comissão de fábrica dos trabalhadores da Volkswagen. Mas antes era uma comissão da fábrica. Não era dos trabalhadores, era uma comissão da fábrica. E isso nos deu muito trabalho para poder E a relação com eliminar. O sindicato, como é que era esse debate? Era para ser autônomo ou era para estar sempre com o sindicato? Não, Como é que vocês pensavam assim? Não, nós nunca desvinculamos a nossa associação do sindicato. A que foi autônoma é essa que foi criada pela Volkswagen, que era eles Junto com os patrões, né? os patrões. Essa é a nossa não. Nossa. Mas o senhor lembra de algum debate desse? Por exemplo, o pessoal da oposição metalúrgica mesmo, o Vitor, o Sebastião Neto, eles defendendo uma autonomia da comissão? Olha, alguns que defendia, aqui na Ford Ipiranga, alguns que defendia. Inclusive tem um menino, o neto mesmo de Guarulhos, né? Uhum. Acho que até hoje ele não consegue defender que as comissões fossem autônomas. Eles achavam que... Só acho que a comissão é mais forte com o sindicato por perto. Mas aí tem que ser um sindicato combativo, não dava para ser o sindicato do Joaquinzão aqui em São Paulo. Por né? que nós autônoma aqui em São Paulo? Porque nós não temos sindicato. O sindicato era o Joaquinzão, e aí... Ah, entendi. Mas mesmo assim eu gostaria de falar uma coisa aqui. Pois não. Que muita gente acha que é loucura. Com tudo isso, eu acho que o Joaquinzão foi uma peça importante no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que nos ajudou a gente criar ter o pé no chão da fábrica. Porque ele era um camarada que, se chegava lá, ele entregava você para repressão, ele não estava nem aí. Por causa disso, a turma fincou o pé no chão, segurou, criou a comissão e não deixou solta, que era o interesse da fábrica. Ou seja, o Joaquinzão foi importante por linhas tortas. Se não tivesse ele, a mobilização não tinha chegado a um ponto tão grande, né? A militância de fábrica foi obrigada a fazer movimento mesmo com o Joaquinzão. É nesse sentido que o senhor disse. Ele mesmo não foi importante, ele só atrapalhou. Ele só atrapalhava. Mas ao atrapalhar, acabou desenvolvendo o movimento. Desenvolvendo o próprio pessoal do chão de fábrica, e isso foi muito importante. Entende?